Susana Fonseca, da Mulherendo, uma associação de apoio às mulheres com endometriose. Obrigado por estar no abrigo. Vamos falar hoje sobre essa doença, enfim, que afeta as mulheres. Mas, antes de mais, vamos conhecer um pouco a história da vossa associação. Bom dia, antes de mais obrigada pelo convite. Esta associação surgiu no dia em que eu tive o meu diagnóstico de endometriose, após 14 anos sem um diagnóstico, com sintomas, percorrer vários profissionais de saúde. Percebi que em Portugal não existia informação, que não existia nenhuma associação e, portanto, começou a nascer precisamente nesse dia do meu diagnóstico. Muito bem, e o que é endometriose? A Pode endometriose é explicar, uma explicar de uma doença. forma muito leiga, porque Sim, quem não percebe. é uma doença predominantemente feminina, que basicamente nós, dentro do nosso útero, temos uma camada interna que se chama endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, e a endometriose é quando um tecido semelhante a esse endométrio se vai alojar em locais onde não é suposto haver esse tecido, e ele vai se comportar precisamente como o nosso endométrio. Ou seja, o endométrio mensalmente descama, e dá origem à menstruação. E este tecido, que é semelhante ao endométrio, vai mensalmente também descamar, ou seja, sangrar em locais onde não há saída depois para esse sangue e onde não é suposto haver sangramento, causando inflamação, causando aderências entre órgãos, entre outros problemas. Quais são os sintomas que as pessoas devem estar alertas? Basicamente, o principal sintoma é dor, uma dor que inicialmente está quase sempre associada ao período menstrual, porque isto acontece na maior parte das vezes durante o período menstrual. É uma dor incapacitante que necessita de anti-inflamatórios, de analgésicos, muitas vezes de recorrer à urgência hospitalar. Depois existem outros sintomas como problemas intestinais, desde a obstipação à diarreia, sintomas recorrentes de infecção urinária que não são confirmadas por análise laboratorial, ou seja, não há presença de bactéria, infertilidade. A endometriose é a maior causa de infertilidade feminina, distensão abdominal, entre... Estes são assim os principais, e já são muitos, não é? Mas depois há outros sintomas também que podem surgir a longo prazo com a endometriose. E o que é que se pode fazer para tentar reverter esta situação? Essencialmente, o diagnóstico precoce é a primeira arma, porque quanto mais cedo se descobrir a doença, mais depressa se consegue intervir, não deixando que a doença chegue a graus tão graves, porque quando a doença começa a expandir-se, digamos assim, nós temos aqui situações às vezes de comprometimento intestinal, intestinos que ficam colados a ovários, por exemplo, intestinos que podem ficar bloqueados por causa destas aderências, deste tecido que mensalmente vai surgindo e que vai sangrando. E com o diagnóstico precoce e uma intervenção precoce, nós, para além de conseguirmos controlar os sintomas, com acesso a medicação adequada, conseguimos também controlar de alguma forma aqui um bocadinho a progressão da doença. E depois, em termos de terapêutica, depende de cada caso, porque a doença é muito dispar de mulher para mulher, mas a terapêutica mais inicial acaba por ser a suspensão da menstruação, com a toma de uma pílula contínua ou de outro fármaco adequado para esse efeito, que vai permitir aqui recuperar a qualidade de vida da mulher. Alguns casos mais complexos necessitam mesmo de intervenção cirúrgica, para restituir a anatomia dos órgãos. Muito bem, e a vossa associação trabalha justamente na prevenção, quais são as respostas que vocês têm para estas mulheres? Exatamente, nós trabalhamos no alerta à sociedade, nós fazemos, por exemplo, sessões de sensibilização sobre a existência da doença em escolas, universidades, unidades de saúde. Porquê? Porque o principal sintoma, como eu referi há bocadinho, é dor, e ainda é muito comum nós ouvirmos que ter dor menstrual é normal. É algo cultural dizer-se isto, e é preciso desmistificar esta situação para que as mulheres também estejam cientes disso e procurem ajuda o mais cedo possível. A par disso, também fazemos um trabalho direto com as doentes,
que precisam de encaminhamento médico adequado, que têm dúvidas, porque depois a endometriose, o tratamento não é apenas médico, é um tratamento que deve ser feito de forma multidisciplinar e que envolve, é uma doença inflamatória, portanto envolve aqui a parte da alimentação anti-inflamatória, exercício físico, muitas vezes é necessário a psicologia, outras áreas complementares, e nós trabalhamos nesse sentido para dar essas informações e esse conhecimento às doentes. Pode afetar de alguma forma as mulheres, em termos psíquicos, por exemplo? Sim, porque se falamos de uma doença que pode afetar fisicamente tantas áreas, não é? Que é altamente incapacitante, que é a maior causa de infertilidade feminina e que tem aqui um hiato de diagnóstico muito grande. Muitas vezes as mulheres estão 8, 10, mais anos com sintomas e sem resposta, sem saberem o que é que se passa com elas, portanto. Acho que não é difícil perceber que psicologicamente é uma doença que vai causar consequências desse stress, ansiedade, depressão, portanto, a psicologia tem aqui um papel também muito importante, sem dúvida. Em caso de dúvida que as pessoas tenham, as mulheres tenham, podem sempre recorrer ao vosso portal. Ao vosso... Exatamente, temos site informativo, temos um e-mail que está sempre disponível, temos um número de telefone, nas redes sociais também estamos presentes, portanto também podem mandar mensagem. Claro que vocês não fazem um diagnóstico, como é lógico, mas podem Não, alertar para mas alguns fazemos sintomas. exatamente, fazemos um pré-diagnóstico, porque com a sintomatologia o essencial aqui é ouvir a doente e valorizar os sintomas, e isso muitas vezes não acontece, porque não se faz uma associação de se a doente diz, não, quando estou menstruada tenho sempre dor incapacitante, tenho sempre diarreias, tenho sempre sintomas de infecção urinária. Se não houver aqui um ouvido atento para perceber que existem estes sintomas todos associados a uma menstruação, é mais difícil chegar ao diagnóstico, e nós acabamos por fazer esse trabalho junto à doente e depois encaminhá-la para os profissionais mais despertos para o acompanhamento destas doentes. Muito bem. É uma equipa grande, pequena, como é que vocês se organizam? Somos uma equipa pequenina, embora tenhamos 16 formadoras certificadas que estão espalhadas pelo país todo e que fazem as tais sessões de sensibilização nas escolas. Aí somos 16, mas em termos do núcleo duro de trabalho diário, somos 2, 3 pessoas às vezes a fazer esse trabalho. Tem algum protocolo com empresas, com a social, com o Estado? Não, com o Estado não, nós não somos IPSS, mas temos protocolos com várias entidades particulares que permitem às nossas associadas recorrer a determinados serviços, desde fisioterapia, nutrição, etc., com algumas vantagens. Susana Fonseca, obrigado por ter estado no abrigo. Parabéns pelo trabalho que fazem. Vamos seguramente ver-nos mais vezes. Até um dia.